A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Senhor para estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, em nome de Jesus. Espero que você esteja bem, toda a sua família, em nome de Jesus. E vamos assim, prosseguindo nos caminhos do Pai, porque Ele tem proteção contínua para a nossa vida. A cada dia, a cada circunstância, nós passamos diversas lutas, diversas adversidades, mas nós nunca estamos sós, porque temos um Deus todo-poderoso que nos vela e que nos guarda em nome de Jesus. Nós estamos com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, lendo toda a Escritura para estar aplicando em nossas vidas, extraindo lições maravilhosas da palavra de Deus para nós não cometermos erros e não estarmos amanhã ou depois sofrendo por conta de escolhas erradas. Amém? Em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like em nome de Jesus. Aleluias! E compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando. Amém? Glória a Deus, lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar alguma pergunta concernente a um assunto bíblico que você tenha lido ou ouvido alguém pregar e você não entendeu ou não concordou muito com isso. Amém? Ou simplesmente você pode deixar a sua paz do Senhor. Glória a Deus, que assim que der, eu estarei respondendo todos os comentários em nome de Jesus. Nós estamos aqui no livro de 1 Reis. Hoje nós estaremos lendo, Aleluia, glória a Deus, o capítulo 12. Logo após a morte de Salomão, o que aconteceu? Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e os servires, respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi?
Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir o seu carro para fugir de Jerusalém, para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselhos e fez 12 bezerros de ouro e disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vê teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Depois fez casa dos altos e fez sacerdote dos baixos do povo, que não eram filhos de Levi. E fez Roboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com a festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês em que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos... Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É incrível, gente, como o ser humano, ele é tendencioso a fazer coisas erradas, a repetir erros que causaram dor, que causaram sofrimento. Aqui esse povo já deveria ter aprendido que o Deus Todo-Poderoso, ele tinha levantado cada um, tanto Jeroboão quanto Roboão. Mas nós vemos aqui, na atitude dos dois, grandes falhas. Falhas por não pedirem a direção de Deus e falhas por estarem o quê? Sendo guiados pelo seu próprio ego e pela sua própria vontade. Nós vemos aqui que o erro ali começa em Roboão quando ele chega, né? O povo chega, Jeroboão chega com o povo até ele para pedir que aliviasse os impostos. Por quê? Porque Salomão era um rei muito rico, sim, mas isso à custa da dor e do sofrimento do povo. O povo tinha que pagar tributos altíssimos para poder arcar com toda aquela vanglória de Salomão e que não tinha necessidade de Roboão continuar com aquilo. Assim como os anciões chegaram para ele e disseram: olha, Roboão, você devia aliviar, porque se tu servir hoje esse povo te servirá para sempre. Sabe qual é a primeira lição que eu tiro daqui?
é que se nós temos a chance de consertar as coisas, por que que nós vamos piorar ou repetir os erros? Devemos tomar os conselhos sensatos. Mas em vez disso, Roboão toma os conselhos dos seus amigos e não dos anciões, dos homens experientes, dos homens que realmente estavam ali seguindo, né, os ensinamentos do Senhor. E ele faz o quê? Ele chega para o povo e diz: olha, se o meu pai era pesado, eu vou ser mais pesado ainda. Se o meu pai trazia um castigo, eu vou trazer um castigo mais severo ainda. E ali, o povo que já estava, né, a um copo d'água para transbordar, levantou a revolta contra o reinado da casa de Davi. Então nós vemos ali o quão um conselho mal dado pode destruir uma vida, uma pessoa, uma nação. Por isso tenha cuidado com os conselhos que te são dados. Os conselhos, eles são para ser analisados. Não é porque uma pessoa chega e me dá um conselho que eu vou correr e vou fazer isso. Não, muito pelo contrário. Eu peso na balança de Deus se realmente aquilo está certo ou não. É por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para conhecer assim a vontade dele, o querer dele, para não repetir erros que venham causar a nossa destruição. Você vê que aqui Roboão, ele até se levanta para guerrear contra Israel, mas Deus, ele usa um profeta e diz: olha, tu não faz isso. Você não se levante contra os seus irmãos, porque isso está errado. Porque eu é que fiz com que tudo isso acontecesse. Então, eu tenho que aprender a fazer boas escolhas. Aqui nessa palavra a gente entende, né, que às vezes os esforços para tentar corrigir uma coisa podem nos levar a erros piores. Então nós temos que ter a direção em tudo o que a gente faz. Às vezes nós nos desiludimos, somos decepcionados, mas Deus nunca decepciona ninguém. Nós somos decepcionados pelo nosso achismo, pelos conselhos dos outros, mas não por Deus. Por Deus jamais. E você vê que aqui Roboão, em vez de tomar, né, o conselho correto, ele toma um conselho duro, de pessoas loucas, sem experiências, pessoas nécias. Às vezes a gente deixa de tomar um conselho melhor porque aquele conselho não está massageando o nosso ego. Quando na realidade esse conselho ele vai nos dar a vitória. É certo que dentre a tribo de Israel e a tribo de Judá, ali já havia dissensões desde os tempos ali dos juízes, né? E aquele povo, eles só precisavam de uma desculpa, né? Um motivo para ver a revolta no meio daquele povo. Então a segunda lição que eu tiro dessa palavra é que contendas, rixas, frustrações, elas precisam ser resolvidas. Nós não precisamos e não devemos empurrar com a barriga as coisas erradas, mas muito pelo contrário, nós devemos nos levantar para a glória de Deus e pedir a Deus que corrija o nosso coração a cada dia, a cada instante e a cada momento. E uma coisa interessante que ao ler toda essa palavra a gente entende que Jeroboão, ele não era um homem por excelência, assim, é porque esse homem ele era fiel a Deus. Não, esse homem ele cometeu erros drásticos. Você vê que ali, mesmo vendo cumprir na vida dele a promessa de Deus, ele cometeu o mesmo erro do povo quando saiu do Egito. Eu não quero que o povo vá adorar em Jerusalém. Vou levantar aqui altares e vou levantar sacerdotes que não são aqueles que agradam a Deus. Meus irmãos, aleluia. O que precisa acontecer para a gente abrir os nossos olhos? Quantas vezes nós somos cegados pelo nosso achismo, pelo nosso ego, pelos nossos medos? Por mais que você tenha receio de alguma coisa, se Deus te levou àquele patamar, Ele vai se responsabilizar. Você não tem que fazer nada, você não tem que tomar a frente de Deus. Lembre-se de Saul. Saul, ele perdeu o reinado porque ele tinha a mania de passar por cima
das ordenanças de Deus, porque ele achava o melhor. Então vamos entender, não é o que você acha, é o que a palavra nos diz para fazer. A palavra nos diz que nós devemos ter cuidado, nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes eu encontro pessoas que dizem assim, irmã, mas eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Mergulha nessa palavra. Quando você mergulha nessa palavra, essa palavra se revela a você. Não existe, a Bíblia não é um enigma, meu irmão. A Bíblia é um livro aberto para cada um de nós aprender. A questão é se nós temos a paciência, né, que é o mais difícil hoje de estar ali, né, realmente prostrado no altar. Muitas vezes em nossas vidas nós passamos por momentos difíceis, porque nós tentamos simplesmente assumir o papel de Deus na nossa vida. A gente tenta passar por cima de tudo e por cima de todos, sem entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não esquece o que diz a palavra, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele te ama, ele tem um plano perfeito para a tua vida, mas você precisa seguir o plano dele e não o seu. Às vezes Deus encaixa o plano dele no seu, mas nós precisamos estar ali, debaixo da direção de Deus. Nós vemos aqui que no começo, Roboão erra feio, porque em vez de tomar o conselho dos anciões, ele toma ali dos jovens, que não tem experiência nenhuma, que não sabe de coisa nenhuma, e acaba o quê? Gerando a revolta no povo. E nós vemos também Jeroboão cometendo outro erro, que por medo de perder o apoio do povo, levanta autos de idolatria para o povo de Israel. Será que ele esqueceu o porquê que ele estava reinando? Porque ele só estava ali reinando sobre Israel porque Salomão tinha idolatrado, porque Salomão saiu do rumo da presença de Deus. Mas ali, logo no comecinho do seu reinado, ele comete o mesmo erro. Ele leva o povo a adorar deuses falsos, deuses estranhos, e levanta sacerdotes que vão contra a palavra de Deus porque eles não eram da tribo de Levi. Amém? Então vamos ter cuidado com as nossas escolhas. Vamos ter cuidado com as situações que se levantam sobre nossa vida. Não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa. A gente precisa confiar. Confiar mais em Deus, confiar na promessa que Deus tem para a minha e para a tua vida. Às vezes cometemos grande erro por simplesmente não confiar. Não acreditar que o Senhor se importa, que Ele está na frente, que Ele está tomando a direção e que tudo vai dar certo para a glória dEle. Porque foi a palavra dEle dada, não foi a nossa. E você vê que ali, né, Roboão, ele atende ao profeta e retrocede. E todo o povo retrocede, eles não vão guerrear uns contra os outros. Mas nós vemos logo após isso, Jeroboão cometer, né, um pecado muito grave, que era justamente repetir o mesmo pecado do povo quando saiu do Egito. Será que ele não conhecia a história? Será que ele não soube da dor, do sofrimento, do sangue derramado por causa daqueles bezerros de ouro? Sabia, com certeza. Mas como eu disse no início, somos tendenciosos a buscar as nossas próprias convicções. E é aí aonde muitos de nós quebram a cara. É aí aonde a gente começa a colher fruto amargo, um preço caro pelas nossas escolhas. Então, vamos ser diligentes, vamos pedir a direção de Deus em tudo que a gente for fazer. Ai, mas Deus não está me atendendo, então eu vou buscar outro Deus. Que outro Deus? Que outro Deus? Porque Pedro é muito claro quando diz ali, Jesus estava pregando para o povo e ele disse, eis que vocês terão que comer da minha carne, beber do meu sangue, para poder ser salvo. E aquele povo achou aquela palavra, nossa, muito pesada, aquele homem, eles não souberam entender a essência da palavra. Então muitos ali abandonaram Jesus. E ali Pedro chega, Senhor, a tua palavra está sendo muito dura. Senhor, o povo está indo embora, os discípulos estão indo embora. E Jesus olha serenamente para Pedro e diz assim, Pedro,
quer ir você também? Você quer ir também? E Pedro olha para Jesus e disse: ó Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Deus não te respondeu ainda porque não é o tempo, mas no tempo aceitável do Senhor, Ele te responderá e Ele te trará a solução para tudo. Na realidade, Deus ele deve estar preparando você para receber as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, isso é o que Ele tem reservado para nós. Tenha fé, tenha confiança, seja perseverante. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o que você acha. Comece a olhar para o Deus da tua salvação, aquele que te trouxe a promessa. Jeroboão recebe a promessa de Deus, vê a promessa sendo cumprida na vida dele e ali, após o cumprimento da promessa que ele faz, se rebela contra Deus. Por que ele não botou ali um altar ao Senhor? Por que ele não buscou um levita? Por que ele não buscou alguém que realmente estivesse ali, né? Como eu posso dizer, preparado pelo Senhor para assumir aquele cargo? Cuidado. Não permita que os teus medos, os teus anseios venham te tirar do foco que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Em nome de Jesus. Mas tenha fé, tenha confiança e você vai ver que a glória de Deus se manifestará no tempo certo na tua vida. E nós veremos o testemunho para a glória de Deus. Ah, irmã, mas está difícil. Irmã está doendo. Irmã, só eu sei o que eu tenho passado. Mas Deus também sabe. Mas não deixe de adorar o teu Deus para adorar deuses estranhos. Se Deus não te deu até agora, tem um porquê. Agora, uma coisa eu tenho certeza no meu coração. Se o que Ele não dá, é porque não nos faz bem. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus eterno, Pai querido, obrigado por essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, cuida de nós, de nossa casa, nossa família, nosso ministério. Meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda a fazer as escolhas certas, Senhor. Nos ajuda a ter paciência, Pai, para esperar pelo Teu tempo. Para que a gente, Senhor, amanhã ou depois não venha colher frutos amargos por decisões loucas, decisões apressadas, Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Te apresentamos cada um, Senhor, que está nos cadernos de oração. Livra-nos do choro, da angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade. Livra-nos, Senhor, dessas doenças que estão aí fora, dessas moléstias. E sela, Senhor, a cada um de nós. Meu Deus, olha por aqueles, Senhor, que estão, meu Deus, passando nesse momento, meu Deus, por momentos difíceis, momentos de desastres. Oh, meu Pai, ajuda, Senhor. Socorre, meu Pai. Ó Deus, quanta dor, meu Deus, temos visto nesse mundo, Pai. Mas acolhe, Pai, em nome de Jesus. Não existe impossíveis para Ti. Nós cremos e nós acreditamos, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, abençoa todo o alimento que ingerimos e que o Teu Espírito nos acompanhe em tudo que formos fazer e em todas as escolhas que tomamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica alerta, fica firme, não negocie a sua fé e tenha paciência para esperar pelo tempo de Deus na sua vida. Cuidado com o conselho dos outros e com o que você acha. Em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.